Muito bem, rapaziada, vamos seguir a nossa cobertura da rodada de hoje, falando sobre o prime time da rodada, que foi o duelo entre Oklahoma City Thunder e Boston Celtics, né? Dois dos melhores times da temporada, dois times que podem se enfrentar numa possível final da NBA. Sim, existe esse cenário, existe esse mundo. Os dois se enfrentaram nessa noite, jogo lá em Oklahoma. Os dois times com desfalques importantes, né? O Thunder, apesar de ter tido a volta do Chet e do Alex Caruso, que ficaram fora, né, dos últimos jogos, o Thunder segue sem a Isaiah Hartenstein, segue sem o J-Dub. Então, assim, dois desfalques importantes. E do outro lado, o Celtics não teve o Derrick White e também não teve o Jason Tatum. Mas calma, não teve lesão do Tatum, foi só uma gestão de minutos aí, uma gestão de carga. Inclusive eu vi alguns torcedores do Celtics falando que era o Dort Management, né? Que era que o Tatum não jogou para evitar o Luguin Dort. Uma brincadeira da torcida, obviamente que não foi por isso, foi gestão de carga. Tanto que o Tatum tá confirmado pro próximo jogo do Celtics, que é contra o Wizards, né? Então foi gestão de carga, acho que é inteligente por parte do Celtics fazer isso, né? O Tatum voltando agora de lesão, jogou 3 jogos seguidos com minutagem alta. Acho que foi uma boa deixar ele de fora do jogo de hoje, que seria um jogo físico, pegado em Oklahoma, é difícil jogar lá. Então, acho que o Celtics fez bem. Claro que pro jogo era melhor ter tido o Tatum, era melhor ter tido o Derrick White, seria um espetáculo melhor. Mas eu acho que foi uma decisão inteligente por parte do Celtics de ter poupado o Tatum. E mesmo sem o Tatum, o Celtics fez um grande jogo. Inclusive, os dois times fizeram grandes jogos, independente dos desfalques. Foi um jogo extremamente equilibrado, extremamente disputado, né? 2 ótimas defesas, 2 ótimos ataques. Cara, que jogo, mano. Que jogo, e que no fim foi vencido por OKC, né? O dono da casa venceu 104-102 foi o placar final. Jogo de placar baixo, né? Que mostra o quão disputado foi. 2 ótimas defesas, então já era esperado, né? Dificilmente um jogo entre esses dois teria um placar elástico, né? Então, assim, foi um jogo de placar baixo, pegado, decidido nas últimas bolas e decidido por Shea. Claro que o Chet foi o cara que matou os lances livres da vitória, inclusive rebote gigantesco do Chet no final, né? Rebote ofensivo gigante no arremesso ali que o Caruso errou. Pegou o rebote, foi pro lance livre, não pipocou, converteu os dois. Fiquei com medo do querelho do Chet pipocar, mas não pipocou. Mas quem decidiu o jogo foi o Shea. Ele não foi ele que matou as 2 bolas finais, né? Que foram as 2 bolas finais. Quinta série, desculpa, gente, quinta série é presente. Não foi ele que matou os lances livres finais, mas foi ele que resolveu o quarto período. Um quarto período difícil, um quarto período onde o Thunder entrou perdendo por 3, né? Depois de um primeiro tempo onde o Celtics foi melhor, tá? O Thunder foi bem no primeiro tempo, não foi o primeiro tempo ruim do Thunder, mas eu achei que o Celtics foi melhor no primeiro tempo, tanto que foi pro intervalo vencendo por 3 pontos. Terceiro quarto, né? O Thunder difícil, o Celtics conseguiu dar uma desgarradinha, mas o Thunder conseguiu buscar ali e foi pro quarto período perdendo por 3. E aí no quarto período o Shea destruiu, né? O Shea que no terceiro quarto já havia alcançado a marca de 20 pontos, né? Inclusive recorde quebrado, né? No jogo contra Denver, o Shea empatou os 126 jogos seguidos marcando 20 pontos do Wilt, empatou esse recorde que durava 63 anos, e hoje, ali por volta dos 7 minutos do terceiro quarto, com uma bolaça no mid-range, característica do Shea, ele quebrou o recorde do Wilt, né? O Shea agora está isolado como o dono da maior sequência de jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos na NBA. São 127 jogos seguidos do homem marcando pelo menos 20 pontos, né? Um recorde que é a cara do Shea, né? É a cara do Shea esse recorde, porque é um recorde de consistência, entendeu? Você ter 127 jogos seguidos marcando pelo menos 20 pontos requer uma consistência poucas vezes vista na NBA, sabe? O Shea, ele tá na lista de jogadores mais consistentes da história da liga, tanto em termos de eficiência como em termos de realmente consistência de pontos, de marcas. Entendeu? O piso do Shea num jogo são 20 pontos, cara. Você tem noção disso? O ponto de partida do Shea num jogo são 20 pontos. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. O Jokic, depois do jogo contra o Thunder, no jogo passado,
Ele falou, cara, as pessoas não têm noção do quão difícil é marcar 20 pontos na NBA. Ele até falou, é difícil você ter 10 jogos seguidos marcando 20 pontos, imagina ter cento e tantos. Então, o Shai, ele tá já nesse hall de jogadores mais consistentes da história. Quando a gente falar sobre pontuadores consistentes na NBA, o Shai é um dos primeiros nomes que tem que aparecer, cara. Ele é um ponto fora da curva, cara. Ele é histórico e esse recorde é a cara dele, mano. É a cara dele, entendeu? Muito foda. Então, o Thunder foi pro quarto período com o Shai já quebrando o recorde e perdendo por 3 pontos. E aí no quarto período o Shai fez o que fez. Assim, um quarto período de 14 pontos, né? Um quarto período onde o Shai matou as bolas mais importantes pro Thunder. Bola de empate, bola de virada. Foi ele que converteu essas bolas. O Celtics brigando, lutando. O Celtics fez um jogo gigante, tá? Um jogo gigante. Peyton Pritchard fez um jogo absurdo. Jaylen Brown fez um jogo absurdo. Inclusive, Jaylen Brown tendo que lidar com problemas de faltas o jogo inteiro e mesmo assim produzindo, mesmo assim não se escondendo. Né? Fez um grande jogo o Jaylen Brown. Hugo Gonzalez fez um grande jogo. Sou muito fã desse moleque, cara. Esse moleque joga muita bola, mano. Esse moleque joga muita bola. Sou muito fã do Hugo Gonzalez. Uma vontade, sabe? Uma garra. Eu já falei, cara, o Gonzalez, ele se tivesse que personificar o Mazzulla Ball em um jogador, seria no Gonzalez. O Gonzalez, ele é a cara do Joey Mazzulla. Ele é a cara do que o Mazzulla quer de um jogador. Muito aguerrido, muita vontade, não foge do desafio. Preciso marcar o Shai? Vou marcar o Shai, foda-se. Preciso matar uma bola de 3 na cara do Shai? Vou matar essa bola. Outro que tem a cara do Mazzulla é o Peyton Pritchard. Pô, aquela bola que ele meteu na cara do Shai ali, naquele isolation, cara, aquilo é uma bolesca. O Shai é um puta defensor. Não é fácil fazer o que o Pritchard fez ali, né? Então, assim, Celtics fez um jogo gigante. Só que o Shai é o Shai, mano. Não tem jeito. O MVP é pica. O MVP é pica, né? Então, ele fez um quarto período brilhante de 14 pontos. Matando as bolas mais importantes. E na última posse, ele não foi pra pontuação, não foi pro game winner. Tentou o passe, achou um excelente passe do Caruso. Inclusive, esses últimos 2 jogos do Shai foram muito legais pra galera que fala, né, que o Shai não é playmaker, que o Shai não é armador, que é o armador que não arma. Sabe quantas assistências o Shai deu hoje? 9. Contra a Denver foram o quê? Umas 14, não foram? 14? Ele deu 9 assistências hoje o Shai. Lendo dobras muito bem. Hoje ele sofreu mais com a pressão da marcação do que ele sofreu contra a Denver, né? Hoje ele cometeu 4 turnovers. Mas mesmo assim, nível de leitura muito alto. E aí, na última bola, ele achou um passe muito bom pro Caruso. Caruso acabou errando o arremesso. Inclusive o Caruso arremessando em regular é um terror, né? O Caruso, ele só acerta esses arremessos no playoff, cara. No playoff não tem um arremesso desse que ele erra. Na regular ele erra todos. Inclusive 1 de 8 pro Caruso hoje. Uma atuação horrível dele no ataque. Ele errou o arremesso, só que o Chet estava ali no garrafão pra pegar o rebote. Inclusive uma coisa tem que ser falada. E aí eu tenho que elogiar o Pardal. Eu que tanto critico o Pardal, vou elogiar o Pardal da Egeno. Nessa última bola, o Thunder tinha a possibilidade de pedir timeout. O Daigneault, de forma muito inteligente, ele não pede o timeout porque nesse momento que o Thunder tinha a bola, o Celtics estava sem um pivô em quadra. O Celtics estava sem o Keita, né? O Queira, perdão. A galera portuguesa veio falar nos comentários, né, que o certo é Keita, não é Keita. Então, o Keita. Nemias, né? Mano, Nemias. O Celtics estava sem o Keita, tava sem o seu pivô. Então, pra não dar chance do Celtics botar um pivô em quadra, o Daigneault não pediu tempo e a jogada que decidiu o jogo foi exatamente um rebote ofensivo do Chet, onde não tinha ninguém pra brigar com ele pelo rebote. Então, essa decisão do Daigneault, ela foi muito boa. Eu que muitas vezes sou crítico de técnicos que não pedem tempo na jogada final, nesse caso ele foi certo. Nesse caso ele acertou muito. Ele leu que o Celtics, ele percebeu, né, que o Celtics estava sem pivô. Ele projetou que talvez poderia pingar um rebote ofensivo pro Chet, que era o único pivô em quadra naquele momento. Não pediu tempo, deixou a jogada acontecer. E o Chet vai lá, pega o rebote ofensivo, sofre a falta do Sam Hauser, vai pro lance livre e converte os dois. No final, né, o Pritchard ainda conseguiu, né, um arremesso com 0.8 segundos. Fiquei com o cu na
mão dele acertar aquele arremesso, porque o Pritchard é rei de acertar essas porra de arremesso, né? Inclusive, eu tenho até que buscar estatística, porque eu acho que o Peyton Pritchard, ele é o líder da história da NBA em bolas convertidas no estouro do relógio. Acho que ninguém na história da liga converteu mais arremessos desse do que o Pritchard. Ele é bizarro. Então ele teve a chance do último arremesso, acabou errando, e no fim, Oklahoma garantiu a vitória, a 7ª vitória seguida de OKC. OKC chega a 52 vitórias na temporada. Com a derrota do Spurs, Oklahoma dá uma desgarrada maior de San Antonio, então um resultado muito importante pro Spurs. Numa noite histórica pro Shai, uma noite de 35 pontos, numa noite de 9 assistências, uma noite de, 14 pontos no clutch, no quarto período, e uma noite de recorde, onde ele entra para a história da NBA, onde ele estabelece uma nova marca. Que noite, hein? Que noite pro homem. Bela vitória do OKC, grande atuação do Celtics, já falei, jogaram muito bem. Jaylen Brown meteu 34 pontos, jogou demais, mas Oklahoma foi o vencedor. Grande vitória, grande resultado para fechar essa noite. Temos jogos rolando ainda, Nesse momento a gente tem Bulls e Lakers acontecendo. O Luka metendo 43 pontos contra o Chicago Bulls. Uma coisa impressionante. Não tô vendo esse jogo porque eu tava vendo, Thunder. Eu tava vendo simultâneo, Denver Spurs e Thunder e Celtics. Então, assim, eu não vi nada desse Lakers e Bulls. Vou deixar pra falar sobre esse jogo amanhã. Amanhã de manhã eu vejo o condensado do jogo e falo no Switch TV Show. Por hoje é só. Tá? Amanhã a gente volta. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, galera. Valeu, tamo junto. Beijo e... Desculpa, pai! Mas eu vi o Shai. Não tem jeito. MVP, porra! MVP. E vai papar o Clutch Player. A dobradinha. MVP, Clutch Player of the Year. Existe esse mundo. Apesar de eu achar que o Anthony Edwards é o grande contender ao Clutch Player of the Year, o Shai tá querendo, hein? O Shai tá querendo. Vamos ver. É isso, galera. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande beijo e tchau.